Eu quero então convidar os irmãos e irmãs a abrirem as suas Bíblias. Evangelho de João, capítulo de número 19. Vou ler junto com os irmãos e irmãs nesse instante, a partir do versículo de número 28. Mantenham as suas Bíblias abertas, porque nós vamos retornar nesse texto e nós vamos abrir em outros textos também, para nós compreendermos melhor a mensagem desta noite. Diz assim, então, a palavra do Senhor. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embebedaram de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de sopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o seu espírito. Que as palavras que forem pronunciadas agora pelos meus lábios, que essas palavras sejam agradáveis ao Senhor, rocha minha e redentor meu. Queridos, o título da nossa meditação desta noite é a generosidade de Jesus. Então vamos guardar bem esse título, a generosidade de Jesus. E antes de nós adentrarmos ao texto ao qual nós acabamos de ouvir, é necessário nós compreendermos então esta palavra que está inserida nesse título na meditação desta noite, generosidade. Ser generoso é ter em si mesmo o desejo de ajudar o próximo, em todos os aspectos de sua vida social. E nesse momento nós podemos destacar aqui como exemplo a passagem proferida por Jesus a respeito do bom samaritano, conforme está registrado ali no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 10. Nessa passagem nos mostra um homem que foi espancado e foi largado em uma esquina. Passou um sacerdote, passou um levita, passaram-se outras pessoas e ninguém estendeu a mão para ajudar aquela pessoa ou aquele homem. Porém, ao passar um samaritano, esse homem então se compadece dele, dispensa àquela pessoa toda a atenção necessária para aquele momento. Então ele dispensa cuidado, ajuda, amor, tempo e dinheiro. E o melhor, ele fez tudo isto sem esperar em troca nenhuma retribuição. Ou seja, ele demonstra assim àquele homem todo o seu amor. Generosidade é a qualidade da pessoa que se oferece para ajudar o próximo sem esperar nada. E nesse momento eu quero então convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias, retroagindo algumas páginas no capítulo 3 de João, a partir do versículo 16. Então a palavra de Deus nos diz assim: porque Deus, e nós falamos isso em escola dominical, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tem então a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, e o que não crê já está julgado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. Queridos, o que eu fiz, o que nós fizemos para merecer esse amor tão grandioso? O Senhor deixa o seu resplendor, deixa a sua glória para se encarnar, para se tornar um homem aqui entre nós, para me proporcionar, para nos proporcionar a vida. Ele se entrega de uma forma voluntária.
Ele se entrega porque Ele me amou e Ele nos amou e Ele nos ama até o dia de hoje. Portanto, o nosso Deus, Ele olha para nós, humanidade perdida, humanidade ruim, e nos diz de uma forma muito clara: eu te amei e eu te dou a vida, porque estávamos todos sem vida. Mas na plenitude do tempo, Deus envia então o seu Filho, a saber, Jesus Cristo, para nos dar vida. Portanto, sem merecimento algum, eu e você, nós fomos e somos salvos pela graça de Deus, conforme nós cantamos agora há pouco. Pela graça sois salvos. E somos salvos mediante a fé em Cristo Jesus. Portanto, queridos, retornando então para o texto ao qual nós acabamos de ler, entendendo então o que é generosidade, nós vamos ver um cenário sombrio. Afinal de contas, esse texto, quando está escrito, Jesus já está crucificado. Ele já está pendurado ali no madeiro. Então o cenário, ele é sombrio. O Filho de Deus encarnado, ele é então sentenciado à morte pelas suas criaturas, ou seja, pelo ser humano. E a sentença de Jesus ali naquele momento não é para uma morte comum, mas é para uma morte terrível, uma morte terrivelmente dolorosa, ou seja, a morte de cruz. A morte reservada para aqueles que eram inimigos do Estado, com o propósito de humilhar, com o propósito de expor aquela pessoa, ou seja, expor o condenado a um espetáculo macabro, um espetáculo ruim, a fim de dissuadir aqueles que estão à sua volta a não imitar aquela pessoa. Mas quando nós abrimos a palavra de Deus, nós vamos ver em todos os momentos que ela nos chama para sermos seguidores de Cristo. Afinal de contas, se eu sou um cristão, significa que eu sou um seguidor de Cristo. E se eu sou um seguidor de Cristo, eu tenho que imitar a Cristo. E era exatamente isso que aquelas pessoas, os sacerdotes, os fariseus, os saduceus, os romanos não queriam, que as pessoas imitassem a Jesus Cristo. E aqui eu lembro com os irmãos e irmãs, a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, lá no capítulo 5, no versículo 1, lá ele diz, já no final da sua carreira, ele diz assim: imitem a Cristo como filhos amados. Então, não há outra forma, nós precisamos imitar a Cristo. Mesmo que o mundo nos dias de hoje esteja nos condenando, mesmo que nos dias de hoje o mundo coloque dificuldades à nossa frente, nós precisamos continuar seguindo o exemplo do nosso Mestre. Mesmo nesse contexto sombrio, crucificado, com dores, Jesus, ele tem a capacidade, e é esta capacidade que nós, como igreja de Cristo Jesus, precisamos ter. Ali na cruz, Jesus intercede por todos. Ali na cruz, o Filho de Deus, ele pronuncia 7 frases, e essas 7 frases devem estar marcadas, ecoando em nossa mente também. A primeira frase, ele nos diz assim: Pai. Imaginem aquela dor, aquela dificuldade, aquela luta, e Jesus ainda tem a capacidade de dizer: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Ele ainda clama por aqueles que sentenciaram mesmo. Jesus diz na sua segunda frase: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A terceira frase, ele diz de uma forma muito clara para sua mãe, assim como para o apóstolo João: mulher, eis aí o teu filho. E ele diz: filho, eis aí a tua mãe. A quarta frase, então, Jesus diz de uma forma muito clara: meu Deus, por que me desamparastes? A quinta frase de Jesus é esta que nós lemos nesse instante. Ele diz:
tenho sede. A sexta frase, tudo está consumado. E a sétima frase, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Se nós observarmos as três primeiras frases, Jesus, então, ele demonstra para nós, criaturas, e ele vem em direção a nós com perdão, com salvação e com cuidado. Ele demonstra para nós essas três faces. A quarta e a quinta, ele está se referindo a si mesmo, naquele momento em que ele se sente abandonado. E, ao mesmo tempo, ele se mostra que está com fortes dores em seu físico. E depois ele diz, tenho sede, demonstrando toda a sua humanidade. E a sexta e a sétima frase contempla, então, a concretização de sua missão com a consumação de todas as coisas e sua entrega final ao Pai. E nessa noite nós vamos, então, estarmos ouvindo a respeito de duas frases. Tenho sede e está consumado. Então vamos lá. Versículo 18, ou melhor, versículo de número 28. Ele inicia então o versículo dizendo, depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado. E essa palavra, consumado, é a mesma palavra que está no versículo 30, quando Jesus toma o vinagre e diz, está consumado. Esta palavra em grego é telestetai, mas elas, nos dois momentos, ela tem sentidos diferentes. O sentido do versículo 28 é diferente do sentido do versículo de número 30. No versículo de número 28, ela está intimamente ligada à palavra vendo, ou seja, no início do versículo, ou seja, Jesus, ele está ali completamente consciente, sabendo de tudo o que está acontecendo. Portanto, esse versículo, precisamos compreender depois. Mas depois de quê? Jesus então diz, e o texto nos diz, depois de ser traído, depois de ser julgado injustamente, depois de ser preterido por Barrabás, depois do pedido do povo para crucificá-lo, depois de Pilatos lavar as suas mãos, mesmo não vendo nele crime algum, depois de ele ter sido escarnecido, depois de ele ter sido cravado em uma cruz, ele diz de uma forma muito clara, e ele nos remete então a estas palavras que nós estamos falando nesse instante, telestetai. Então nós precisamos compreender que depois de ele ter sido levantado ali no Gólgota, depois de ele ter sido zombado, depois de ele dizer essas palavras, e depois de ter a sua oração negada pelo próprio Pai, porque antes da crucificação, antes da entrega, Jesus estava lá no Getsêmani e ele orou, e ele clamou ao Pai 3 vezes. Era tão grave a situação, que ele pede por 3 vezes ao Pai, Pai, se é possível, passa de mim esse cálice, eu estou pedindo. E naquele momento, relata-nos Lucas, o médico, que ele estava suando, e o seu suor, tal era a angústia que ele sentia naquele momento, se transformou então em gotas de sangue. E ele diz, está consumado, tetelestai. Aqui esta palavra, para estar consumado, significa que ele estava ciente de tudo aquilo que estava acontecendo ao seu lado. Ele já havia percebido que estava tudo concluído para o seu ponto final. Ele sabia que tudo estava preparado e que nada mais seria alterado, ou seja, não poderia ser alterado, porque ele, infelizmente, precisava passar pela morte e pendurado no madeiro para trazer a vida, a minha pessoa, e trazer a vida para cada irmão, para cada irmã. Está consumado aqui no versículo 28, é um adjetivo que é derivado do verbo consumar, que significa
completar ou realizar. Ou seja, já estava tudo completo à sua volta. Só faltava o ponto derradeiro, ou seja, ele entregar o seu espírito ao Senhor. Jesus, ele estava ali cravado na cruz, e ele ainda vivo ali, com seus olhos abertos, com a sua consciência plena, ele estava vivenciando ali um grande sofrimento. Ele tinha e ele sabia que ele tinha um propósito a realizar, e que ele precisava permanecer firme até o fim para nos dar vida. Mesmo ele tendo pedido para o Pai, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. No entanto, ele diz na parte final de sua oração, contudo, faça a tua vontade, porque a tua vontade é melhor do que a minha. E assim, quando nós oramos, nós devemos pedir para o Senhor. Nós não podemos ter vergonha ou medo de colocar os nossos anseios diante do Senhor. Nós precisamos clamar, crendo que o Senhor está ouvindo, sabendo que Ele pode mudar a nossa história, sabendo que Ele pode todas as coisas, e sabendo que Ele vai realizar o melhor em sua, em mim e na nossa vida. Portanto, assim acontece em nossas vidas, em determinadas situações, ou em muitas situações. O quadro também diante de nós, ele está preparado. Nós podemos estar em um estágio de extrema felicidade, e nós também podemos estar num estágio de tremendo sofrimento, mas com certeza, tanto um quadro como o outro, todo ele está preparado diante do Senhor para os seus. Não sei em qual situação os irmãos e irmãs estão vivendo este momento. O que eu sei e que eu posso falar é que eu, a minha esposa, nós temos e estamos atravessando um momento muito difícil em nossas vidas. Nós vivenciamos um quadro de grandes dificuldades. Se for olhar para a minha pessoa, se olhar para a pessoa da minha esposa, a nossa vontade é fugir. A nossa vontade é sair correndo. A nossa vontade é desaparecer. Mas aí vem o Salmo 139. Como eu posso fugir da presença do Senhor? Se eu for para o interior, o Senhor está lá. Se eu for para o exterior, o Senhor está lá. Se eu pegar um avião sem rumo, o Senhor está lá. Se eu estiver num navio, lá no profundo oceano, o Senhor está lá. Eu não posso, não vou conseguir fugir da presença do nosso Pai. Mas eu sei, eu posso falar para os irmãos isso, muitas vezes a situação faz com que eu queira correr ou desistir de muitas coisas. Mas a graça do Senhor está sobre a minha vida, e Ele tem me dado força, e Ele tem me dado, não somente a mim e a minha esposa, vitória sobre todas as dificuldades que nós estamos enfrentando. Portanto, eu não posso fugir de minhas responsabilidades, nem os irmãos, porque o nosso quadro está diante do Senhor, e nós precisamos saber, o Senhor faz o melhor. Portanto, assim como Jesus caminhou de uma forma sóbria em relação àquilo que ele iria passar, assim assim os irmãos e irmãs também devem passar, e sem tentar então fugir. Se nós lermos o profeta Jonas, nós vamos ver ali que ele tentou fugir. Ele pegou um navio para outro canto, ele queria, o Senhor mandou ele para o oeste, ele estava indo para o leste, para os irmãos terem uma ideia, caminho totalmente oposto. Mas o Senhor estava ali e fez com que Jonas, mesmo fugindo, ele voltasse e cumprisse então o propósito original. Portanto, o nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, nos dá a vitória, mesmo em meio às nossas dificuldades. Portanto, queridos, olhe ao seu redor, olhe para a sua vida, para o seu interior, e não permita que nada venha atrapalhar a sua inteiração com o nosso Pai. Muitas vezes, como diz o apóstolo Paulo, as dificuldades fazem com que nós venhamos a nos tornar fortes. Então, olhe, encare a sua luta e coloque ela diante do Senhor. Tudo pronto para a morte física de Jesus. E nesse momento, ele demonstra de uma forma muito clara
toda a sua humanidade. Veja aí o final do versículo de número 28. Então diz ali, para se cumprir a Escritura, disse Jesus, tenho sede. Dentro do nosso contexto, Jesus ele expressa ali uma necessidade física. Uma necessidade física em seu corpo, e ali ele demonstra toda a sua humanidade, e ao mesmo tempo ali ele demonstra todo o seu sofrimento. Ali na cruz, Jesus ele está completamente desidratado. Imaginem, eu acabei de dizer há pouco para os irmãos, lá no Getsemane, ele orando, clamando ao Pai, o seu corpo, ele suava ao ponto de transformar o suor em sangue. Tal era a dificuldade que ele passava naquele momento. Ele está desidratado. Imaginem os irmãos e irmãs, a perda de água no seu corpo. E desde sua traição, até esse momento em que ele está ali na cruz, ele não se hidratou. Não foi dado nada ao nosso mestre para ele se hidratar. Portanto, ele havia perdido muita água em seu físico. Ele ainda estava naquela questão da sua entrega, ao mesmo tempo que ele foi entregue nas mãos dos soldados. Então, peço para os irmãos e irmãs aí em sua mente, tentem traduzir a angústia de nosso Senhor, porque nós temos... Muitas vezes, na nossa imaginação, nós achamos que Jesus não teve sofrimento. Filho de Deus, tranquilo, ele sabia de todas as coisas, ele não teve sofrimento algum. Ledo engano. Porque Jesus era humano, como eu, como nós. E ele sofreu o que nós também sofremos. Só que nós não sofremos nem 10%, ou seja, nem 1% daquilo que o Senhor sofreu ali na cruz. Então, queridos, imaginem então esse período de angústia. Jesus, naquele momento, tenso e ao mesmo tempo sem hidratação alguma. Então, é nesse momento, é nesta hora, que Jesus clama àquelas pessoas: tenho sede. Se eu clamar para os irmãos nesse momento, estou com sede, preciso de um pouco de água, muitos irmãos e irmãs que estão aqui vão se levantar, pegar um copo de água e trazer aqui à frente. Jesus clamou, e o que ele recebeu? Vinagre. Então, eu gostaria que os irmãos compreendessem essa cena. Quando Jesus pede água, imagine, ele está todo machucado fisicamente. Seu corpo está dilacerado. Ele está numa angústia grandiosa. Seus lábios cortados, sua face cortada, aquela coroa de espinho derramando sangue sobre a sua face e sobre todo o seu corpo, aquelas mãos encravadas, penduradas, derrubando sangue, seus tendões todos esticados, seus nervos esticados, seus pés cravados. Imaginem a dor, imaginem a situação desse homem ali na cruz. E ninguém teve a paixão ou a capacidade de entregar para Jesus um pouco de água. O que deram para o nosso Senhor, além da zombaria, vinagre. Deram vinagre. E aqui cabe a nós compreendermos um pouco essa questão do vinagre. Cultura. Quando os soldados romanos, eles saíam para as batalhas, eles levavam consigo mantimentos e eles levavam consigo uma bebida. E essa bebida chamava posca. O que é a posca? Posca é água diluída em um vinho azedo ou em um vinagre, com o propósito de manter a marcha com vigor e com a pureza dessa água. Então, eles conseguiam caminhar de uma forma mais intensa, porque eles estavam sempre bem hidratados. Mas para o nosso Senhor, ele recebeu vinagre. E aqui eu quero, mais uma vez, chamar a atenção dos irmãos para a necessidade de nós estudarmos e compreendermos a palavra de Deus, porque esta palavra ela é completa no todo.
Vem do Antigo Testamento apontando para o Novo, e o Novo aponta para o Antigo Testamento. Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele também passou por muitas lutas e por muitas dificuldades. Se nós abrirmos o capítulo 22 dos Salmos, nós vamos ver que ali ele fala: Deus meu, por que me desamparastes? Nós vamos ver mais abaixo outras frases que Jesus utilizou. E aqui eu queria mostrar para os irmãos esta importância de nós conhecermos, porque Davi passou por momentos difíceis em sua vida. E eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias lá no Salmo de número 69. Salmo de número 69. Quando o salmista, então, ele escreve a respeito do lamento, e o texto traz o lamento do Messias, porque embora Davi sofresse, embora ele estava passando dificuldades, ele aponta também para aquilo que iria acontecer com o Mestre, com Jesus Cristo lá à frente. Então, inicia-se o primeiro versículo, nos diz assim: salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma. Eu estou atolado em profundo lamaçal, que não dá pé. Estou nas profundezas das águas, e a corrente me submerge. Estou cansado de clamar, secou-me a garganta, os meus olhos desfalecem de tanto esperar por meu Deus. Aí nós começamos a ler e nós vamos perceber esse lamento do salmista, esse lamento do rei, das lutas, das dificuldades que ele estava atravessando naquele momento, até chegarmos ali no versículo de número 21. Vamos ler o que está no versículo de número 21. O que aconteceu também com o salmista? Por alimento me deram fel, e na minha sede me deram vinagre a beber. Fel e vinagre, erva amarga e vinagre. É isso que deram para o salmista nesse momento. Ele estava angustiado. Era isso que ele sentia que ele estava recebendo. Jesus na cruz, ele também recebeu. E isto aponta para a cruz, aponta para aquilo que iria acontecer com o nosso Senhor e Salvador Jesus. Ele clama ali de uma forma muito clara: tenho sede. E quando lhe dão fel, e quando lhe dão ervas amargas, isto ajuda muito também no sentido de manter o corpo um tanto nutrido e também hidratado. É isso que o salmista recebeu. Mas Jesus, quando ele inicia sua caminhada rumo à cruz, ele também recebe, também dão para ele o fel e dão para ele o vinagre. E para isso convido os irmãos a voltarem agora, só que para o texto de Mateus. Mateus capítulo de número 27. Versículo de número 34. Diz aí então o texto da palavra de Deus. Mateus 27, capítulo de número 34. Então diz ali, só retroagindo para o capítulo 33, e chegando então ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, onde Jesus Cristo foi crucificado, deram-lhe a beber vinho com fel. E o vinho aqui é vinagre. Mas ele, provando-o, não quis beber, porque ele sabia que ele tinha que continuar a sua caminhada da melhor forma possível e sóbrio, sabendo que viria pela frente. Qual é a dificuldade, qual é a luta que nós estamos enfrentando? Muitas vezes nós desanimamos e desistimos no meio do caminho. Muitas vezes nós estamos orando 1, 2, 3, 4 anos por um determinado pedido e a resposta daquele pedido não veio. Isso só vai vir se o Senhor assim permitir. Então nós precisamos nos colocar diante do Senhor com toda a consciência, com toda a sabedoria, com todo o entendimento. Nós precisamos nos colocar diante do Senhor e pedir: Senhor, faça então a sua vontade. Portanto, Jesus, ele clama: tenho sede, ali na cruz. Tenho sede. E voltando então para o texto de João, agora no capítulo de número 30, nos diz assim: quando, pois, Jesus tomou vinagre, quando ele coloca aquela bebida em sua boca, que os seus lábios
tremeram de dor. Ele diz, naquele momento, tetelestai. Tetelestai. Queridos, essa palavra, nesse momento, é uma palavra diferente daquilo que nós temos ouvido e daquilo que nós ouvimos. No versículo de número 28. Agora ele não está dizendo que as coisas já estão prontas. Ele não está dizendo que vai acontecer, que algo vai ser realizado. Agora ele está dizendo, está consumado, tetelestai. O que ele quis dizer aqui? Agora a dívida está paga. Ele pagou a nossa dívida na cruz. Porque logo após ele dizer essa palavra do versículo 30, diz no versículo que ele inclina a sua cabeça e entrega o seu espírito ao Senhor. Ou seja, aquele momento Jesus falece fisicamente. E ele falece para que eu possa ter a minha dívida do pecado paga. É o Senhor que pagou. É por isso que João nos diz que quem nele crê não será julgado, mas aquele que não crê já está julgado. Não tem como, irmãos e irmãs. Vou repetir. Aquele que crê não será julgado. Diga-se de passagem, os 2 ladrões da cruz. Se nós lermos Mateus primeiramente, nós vamos ver que os 2 ladrões, eles estavam também junto com o povo escarnecendo de Jesus ali na cruz. E eles pediam também, se o Senhor é filho de Deus, pede para ele descer, você daí, nós também. E os 2 estavam falando. Só que num dado momento, um deles reconhece que ele é filho de Deus. E ele diz, nós estamos aqui porque nós merecemos, mas ele não. Quando a multidão grita, solta Barrabás, a multidão está dizendo, crucifica Jesus. E eles ali, então, eles aceitam no seu meio, um terrível ladrão, um terrível homem, um homem violento, como nós ouvimos ontem, né, Everton? Um homem que fez mal para o povo. E o povo gritou, liberta Barrabás e crucifica Jesus Cristo. E Jesus, naquele momento, então ele diz, tetelestai, está consumado. Muda do primeiro está consumado. O primeiro está tudo pronto. O segundo está tudo concluído. Ou seja, Jesus pagou a nossa dívida. Então, queridos, não carreguem um peso que não é seu. Nós já temos muitas lutas, muitas dificuldades. O pecado jaz, ele está à nossa porta. Mas como o Senhor falou para Caim, lá em Gênesis, no capítulo 4, compete a nós a lutarmos contra o pecado, a fim de que ele não venha nos dominar. Precisamos buscar a presença do Senhor, porque tudo está consumado, queridos. Quando você tiver uma dificuldade, quando tiver alguém colocando o dedo de risco sobre a sua vida, quando as pessoas estiverem zombando de você, quando as pessoas estiverem escarnecendo da igreja, da sua palavra, de tudo mais, diz telestetai, está consumado. O Senhor pagou a nossa dívida. E por isso nós estamos aqui nessa noite, agradecendo o Senhor pelo bem que Ele fez e está fazendo às nossas vidas. Que nós tenhamos os nossos olhos abertos. Nesta noite que nós vamos participar desta mesa. Só é possível nós participarmos dessa mesa porque Cristo morreu lá na cruz. Antes, Ele diz para os discípulos, vocês devem participar. Eu estou ansioso, porque esta vai ser a última vez que eu vou participar com vocês, até que eu volte. E depois, quando ele ressuscita, ele participa de novo com os seus discípulos. E ali, quando ele participa, quando ele entrega o pão, quando ele entrega o cálice, os olhos dos discípulos são abertos. E eles entendem esta palavra. Então, nós precisamos compreender a palavra do Senhor. Nós precisamos ter essa palavra guardada em nossa mente, para que nós possamos falar. Para que nós possamos agir. Queridos,
Não é fácil ser cristão nos dias de hoje. Não é fácil ser pastor. Não é fácil ser líder. A nossa vida é muito difícil. E eu louvo a Deus, porque Ele tem levantado homens e mulheres para trabalhar em sua seara.